Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um ciclo de webinars da Ordem dos Enfermeiros, subordinados aos temas de Covid. Desta vez é a vez da mesa de colégios de especialidade em enfermagem, saúde mental e psiquiátrica, que cabe o planeamento e a organização deste webinar. Eu sou o enfermeiro Fernando Macedo, faço parte da comissão organizadora. Quero relembrar os colegas que estas sessões serão gravadas e depois disponibilizadas no YouTube e a que terão acesso. Agora a palavra à enfermeira Ana Fonseca, também juntamente comigo, que faz parte da comissão organizadora. Enfermeira Ana Fonseca, posso falar? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta sessão. Começo por vos cumprimentar em nome pessoal do Senhor das... Enfermeira Ana Fonseca, não está a ouvir? Já ouve? Já ouve. Hoje tenho estado aqui com um problema de som. Então eu estava a cumprimentar todos e a dar as boas-vindas em meu nome pessoal, da Sra. Bastonária e do enfermeiro Luís Barreira, vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros. Quero agradecer a todos a participação nesta sessão em que se espera haver a partilha de conhecimento. Um agradecimento particular à mesa do Colégio da Especialidade Psiquiátrica pela organização e aos colegas que acompanham este painel. Desejo a todos uma ótima semana. Eu vou agora passar ao enfermeiro Francisco Sampaio, presidente da mesa de colégio e que será o moderador desta mesa. Enfermeiro Francisco Sampaio. Antes de mais, boa tarde a todos. Começo por agradecer, antes de mais, à Ordem dos Enfermeiros e particularmente ao Conselho de Enfermagem por esta iniciativa do ciclo de webinars da Ordem dos Enfermeiros. Começo também por cumprimentar os colegas que estarão aqui hoje na condição de oradores e todos os participantes nesta webinar, portanto, todos os enfermeiros especialistas e não especialistas em enfermagem saúde mental e psiquiátrica que estão a assistir. Portanto, decidimos dedicar esta webinar ao tema da reorganização dos serviços de saúde mental no decurso da pandemia da Covid-19, no sentido de dar aos colegas alguns contributos, tentar partilhar algumas experiências daquilo que foi alterado nos serviços ao longo deste período e para partilharmos aqui algumas reflexões, algumas ideias sobre aquilo que pode ser mudado no futuro, no caso de haver uma segunda vaga, portanto, um segundo ciclo, digamos assim, desta pandemia, que é algo que, não sendo certo, é previsível que venha a acontecer no futuro. E, portanto, decidimos focar aqui em três áreas da saúde mental, que não são todas as áreas que existem na especialidade, mas são três áreas que nos pareceram relevantes para partilhar experiências com os colegas. E, nesse sentido, a primeira área é a área das equipas de saúde mental comunitárias. E para nos falar desse tema, da reorganização de uma equipa de saúde mental comunitária, teremos o enfermeiro Helder Lourenço, que é enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Tondela de Viseu. Tem a palavra, enfermeiro Helder. O convite que me foi feito e agradeço também à Ordem dos Enfermeiros e, neste caso, também à mesa de colégio e ao Conselho de Enfermagem para falar um pouco sobre a reorganização, reestruturação de uma equipa de saúde mental comunitária, que é onde eu pertenço. Pronto, eu trabalho no Centro Hospitalar Tondela Viseu, numa equipa de 7 elementos, sendo que uma está a exercer funções de chefia, mas é uma equipa que aloca 4 serviços. Consulta externa, psiquiatria, hospital de dia psiquiátrico, primeiro surto psiquiátrico e, aí sim, a equipa de saúde mental comunitária. Dentro desta equipa, 2 enfermeiros estão sempre alocados ao hospital de dia e ao primeiro surto, os outros 4 enfermeiros estão alocados à equipa de saúde mental comunitária e toda a equipa, todos os 7, nomeadamente 6, depois com a enfermeira e pessoa chefia, está alocada à consulta externa. Daí, isto para dizer que não foi possível, por causa disso, ser uma equipa pequena, e também porque uma das colegas, logo no início, teve que meter baixa, devido a um problema que tinha e que era muito mais suscetível de poder ficar infectada e ter problemas, não conseguimos fazer aquilo que nós na altura também, e foi muito falado, que eram os horários de espelho. Portanto, tivemos que nos manter. Agora, seguimos determinadas orientações e determinadas normas, logo a partir do dia 16 de março, e foi muito importante também
digamos que as orientações que a mesa do colégio da especialidade de enfermagem e saúde mental psiquiátrica colocou, que foi para nós fundamental para seguirmos as orientações que eles nos tinham dito. E realmente o que é que nós decidimos? Bom, estas visitas, logicamente, que não poderiam acabar, não poderiam finalizar, como por exemplo as consultas externas, que lá no setor hospitalar, e quase como em todo lado, foram encerradas, porque isto portanto, são umas visitas que acarretam uma medicação a longo prazo e se o nosso objetivo é manter estes doentes compensados, sem recaídas, ao longo do tempo e o melhor integrados possível na comunidade, logicamente que nós teríamos que as fazer. Tivemos foi que fazer alterações, ou seja, diminuímos o tempo de visita ao estritamente necessário para que conseguíssemos realizá-la, o que logicamente também não foi fácil, porque o nosso tipo de relação é uma relação mais do que profissional, é uma relação que passa já para uma relação também empática e pessoal, e onde o aperto de mão, o abraço, o beijo eram muito importantes e nesta altura tiveram que ser retirados, o que não foi fácil de compreensão por todos eles. Pronto, isto foi uma das sequências, a diminuição do tempo de visita. Aumentámos também o número de visitas. Porquê? Porque além dos doentes que seguíamos na comunidade, tivemos que começar a seguir também utentes que estavam em centros de dia, porque vocês sabem, os centros de dia fecharam, e então esses doentes foram para os seus domicílios. E então começámos a segui-los também nas suas casas, portanto o que aumentou e foram ainda bastantes. Aliás, são uma tipologia de utentes que nos deixa preocupados. Porquê? Porque enquanto estavam no centro de dia, eles, além de fazerem a medicação de canoato mensal ou quinzenal ou trimestral, também acontece, faziam a medicação PEROS de forma regular, porque eram, no fundo, vigiados e a toma era, no fundo, observada por quem trabalhava no centro de dia. Neste momento, indo para os seus domicílios, muitos deles não a fizeram de uma forma regular ou simplesmente não a fizeram. E só o de canoato é que eles fazem. Portanto, estamos com alguma problemática que achamos que muitos destes doentes irão descompensar. Esperemos que não, mas esperemos estar enganados. Mas normalmente é o que acontece nestas situações quando não tomam de uma forma regular. E também aumentou, porque começámos a seguir na comunidade alguns utentes que eram seguidos pelos colegas dos cuidados de saúde primários. Como vocês sabem, os colegas dos cuidados de saúde primários, os serviços dos cuidados de saúde primários foram reestruturados também por causa do Covid, eles, nomeadamente os colegas que os seguiram, nomeadamente os colegas da área da saúde mental, tiveram que dar um apoio maior aos serviços Covid e não conseguiram, pelo menos, fazer as visitas. Tudo bem que eles ligavam, faziam os contactos telefónicos, mas é diferente, as visitas não foram possíveis. E então pediram-nos, alguns deles, para ver se nós podíamos fazer a visita a alguns deles e nós, logicamente, que o fizemos. Portanto, aumentámos substancialmente o número de visitas, reduzimos foi o tempo de cada visita. Claro que as visitas eram feitas com as EPIs, portanto, com os equipamentos de proteção individual que a Direção-Geral de Saúde emanava cá para fora e nós começámos a fazer com esses equipamentos, o que também numa fase inicial foi um pouco estranho para estes utentes, porque nós em cada visita aproveitámos logicamente para explicar um bocadinho o que é esta pandemia, como é que funcionava, como é que se transmitia, para eles, por um lado, perceberem porque é que nós íamos com aquele aparato, por outro lado, para eles entenderem um bocadinho e também, a partir daí, melhorarem as suas atitudes e os seus comportamentos em termos, digamos, do convívio com os outros elementos. Tentávamos manter sempre o distanciamento e isso, as visitas, no fundo, decorreram desta forma e posso dizer, já lá vai um mês e meio, estamos quase no fim de abril e, como tal, posso dizer que estas visitas têm decorrido, de uma forma geral, bem, e eles foram compreendendo e foram percebendo todo este tipo de intervenções. Também tivemos que avisar os lares, como vocês sabem, também encerraram, tínhamos utentes em lar, e aí foi ao contrário, pedimos aos colegas dos lares para serem eles a administrar a medicação e darem-nos o feedback do comportamento e explicar porque é que nós não poderíamos lá ir. Alguns dos casos também telefonámos e falámos diretamente com os utentes para que fosse possível manter esta relação e também até ver se tem funcionado bem. Claro que alguns lares tiveram, e na zona de Viseu, como vocês sabem, tiveram alguns problemas de infecções Covid, eles já tiveram deram suporte aos utentes que lá estavam, mas também tiveram que dar aos nossos e isso também foi importante. E até agora as coisas têm corrido. Ainda outro aspecto da reestruturação foi tentar contactos telefónicos com alguns destes utentes,
nomeadamente para esperar aqueles que só eram visitados, por exemplo, de 3 em 3 meses, que podíamos não ir lá, mas mostrar à família, a eles e também aos outros, que estávamos sempre disponíveis por telefone para o que fosse preciso, até para algumas alterações ou pelo menos algumas, digamos, ajustamentos, se fosse necessário terapeutas em conjunto com a equipa e com o psiquiatra da equipa. Portanto, nós deixámos todos à vontade para que isso pudesse funcionar. Também uma outra questão que nós fizemos foi todo o tipo de intervenções que nós fazemos que não eram fundamentais, que não sejam diretamente com os utentes, nomeadamente formações, e nós às vezes fazemos formações a colegas do centro de saúde, a colegas de lar, tivemos logicamente que suspender tudo, ou seja, todos os contactos eram estritamente o essencial e durante o tempo que era essencial. Portanto, em termos da saúde mental comunitária, foi isto que aconteceu. Não houve assim mais nada que tivesse mudado. É preciso só salientar uma coisa. Um dos polos do comunitário, ou seja, deste serviço que nós temos e que são mais de 550 utentes na comunidade, um dos polos é feito no departamento. Ou seja, são os utentes que, sendo de perto, ou então até por uma questão de estigma, não querem que os visitemos em casa, são eles que se dirigem ao departamento, que tivemos que manter. Portanto, a consulta aberta, um colega sempre na consulta. Para quê? Precisamente para receber estes utentes que se dirigiam à consulta nas datas agendadas. Logicamente que lá foi precisamente as alterações tiveram a ver com a mudança para as EPIs, portanto, usar os equipamentos que a DGS recomendava, o distanciamento, a explicação. No fundo, aquilo que nós fazíamos na casa dos utentes também era feito no departamento, no local. Aí, com ainda algo mais, ou seja, os utentes à entrada era-lhes dado, havia um local onde era-lhes dado um desinfetante, onde eles desinfetavam as mãos e colocavam eles também uma máscara. E aí entravam, sim, numa área restrita da sala de injetáveis, digamos, e era aí que nós fazíamos. E também só estava o tempo necessário para o fazer. E eles também percebiam desta forma. Portanto, só para dizer que isto não foi só feito no domicílio, também foi feito no próprio departamento, na área da consulta externa, nomeadamente naquele grupo de utentes, ainda são bastantes, são cerca de 80, que se dirigiam lá para realizar os seus decanoatos. Portanto, em termos de reestruturação, foi esta. De outros serviços, tenho os colegas que muito bem irão com certeza falar e agradeço a oportunidade para vos ter dito como é que foi feita essa reestruturação. Muito bem, muito obrigado, em primeiro lugar, pela sua apresentação e pelo cumprimento do tempo previsto. Passamos então a palavra ao enfermeiro Rui Sequeira para nos falar sobre a reorganização de uma equipa de comportamentos aditivos e dependências. O enfermeiro Rui Sequeira é enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, é enfermeiro coordenador da equipa de enfermagem da equipa técnica especializada de tratamento do Barreiro e neste momento é vice-presidente da Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Comportamentos Aditivos. Portanto, tem a palavra, enfermeiro Rui. Boa tarde a todos. Queria agradecer em primeiro lugar ao Colégio e também à Ordem pelo convite e pela oportunidade de podermos estar aqui a partilhar um pouco sobre esta área da saúde mental. Falar de comportamentos aditivos é falar de um conjunto de estruturas que existem no nosso país, as equipas de tratamento, como o Francisco falou, mas também é falar de comunidades terapêuticas, unidades de habituação, nas unidades móveis das organizações não governamentais, em que em todas elas os enfermeiros têm um papel e têm uma intervenção diária nestes contextos. Os enfermeiros nesta área, com esta situação da pandemia, habituados a atuar nas várias áreas de missão, seja na área da redução de riscos, seja na área da prevenção ao nível das escolas, seja na área do tratamento, veio-se alterar um pouco toda esta situação. Como provavelmente os colegas sabem, a principal resposta nesta área é ao nível dos programas farmacológicos, seja ao nível do programa com metadona, o agonista opiáceo, ou seja nos programas ligados à problemática do álcool. E com a situação da pandemia, a grande resposta foi
manter estes programas a funcionar, visto que é nestas unidades, que garante, são as únicas unidades onde se garante esta medicação. O que é que nós fizemos? Reduzimos um pouco as equipas, funcionámos em espelho, a rotatividade entre equipas, criámos circuitos para os doentes, criámos, seguindo as normas da Direção-Geral de Saúde, criámos uma sala de isolamento. No entanto, foi um desafio porque estamos a lidar com uma população com uma elevada comorbilidade psiquiátrica, mas também uma comorbilidade elevada em termos físicos, HIVs, com as hepatites, com as tuberculoses e as outras patologias, porque a média de idades também da nossa população é uma média já elevada. Isto foi um desafio para o nosso serviço, foi um desafio que, em termos da direção clínica, foram tomadas algumas decisões, passámos algumas doses, criámos algumas barreiras físicas com acrílicos no ato, na dispensa das metadonas. No entanto, passámos a utilizar os EPIs também em algumas situações que fossem necessárias para a avaliação da administração de algumas terapêuticas. No entanto, tem sido um desafio constante, porque nem todas as estruturas físicas das unidades estavam preparadas para se adaptarem à nova realidade que é esta da Direção-Geral de Saúde. No entanto, é um desafio estar a responder a isto. Parou-se muita coisa, parámos os atendimentos, parámos a intervenção na área das escolas, na área da prevenção, na área da redução de riscos também se parou tudo. E agora é um desafio como retomar, como fazer, e este é o grande desafio. Nós somos uma profissão, como os colegas disseram, extremamente ligada à relação, e este facto de termos alguns condicionantes para termos o contacto que habitualmente tínhamos com os nossos doentes, vai ser um desafio à clínica diária. No entanto, eu preocupa-me, e é uma coisa que tem me levado a questionar a mim e aos colegas, é como é que nós vamos responder àquilo que nós prevemos ser um aumento da afluência aos nossos serviços de utentes. Seja os utentes que lá estão, pelos seus quadros de descompensação que estão a começar a aparecer, quer também os novos utentes que vão recorrer a este serviço, não é? No entanto, era um pouco esta a minha partilha que eu tinha para estar aqui com vocês. Era também aproveitar este contexto para discutir com os colegas e falarmos e trocarmos impressões, porque tem sido um desafio constante num serviço que os enfermeiros estão, na nossa realidade, são os técnicos em primeira linha. Somos nós que estamos a assegurar os serviços, somos nós que estamos na frente e pronto. E tem sido um desafio enorme isto. E era esta um pouco a minha partilha para depois podermos estar a discutir um pouco sobre isto. E agradecia desde já a participação. Ok? Obrigado. Muito bem, muito obrigado ao enfermeiro Rui Sequeira pela partilha. Para finalizar, teremos a enfermeira Delmina Afonso a falar-nos sobre a reorganização de um serviço de internamento de psiquiatria, sendo que a enfermeira Delmina é a enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica e é a enfermeira-chefe do Serviço de Internamento de Agudos B do Hospital de Magalhães de Lemos. Tem a palavra, enfermeira Delmina. Boa tarde a todos. Quero começar por agradecer à Comissão Organizadora e ao enfermeiro Francisco pelo convite que me efetuou para estar aqui presente, para efetuar uma partilha com todos vocês sobre aquilo que foi a reestruturação da organização de um serviço de internamento e para que se possa perceber melhor a forma como nós efetuamos essa reorganização, eu começo por explicar um bocadinho o que é o Serviço de Internamento B. O Serviço de Internamento B é um serviço de internamento de agudos
são doentes que vêm normalmente a consulta externa ou do serviço do SI, que recebe os doentes do serviço de urgência do Hospital de São João, e é constituído por 2 unidades, a unidade B1 e a unidade B3. A equipa é uma equipa só, uma equipa multidisciplinar, que trabalha quer numa unidade, quer noutra. Embora os enfermeiros normalmente estão durante algum tempo a exercer as suas funções mais numa unidade, no entanto, não quer dizer que durante os turnos não possam circular entre as 2 unidades. A equipa médica e o resto da equipa multidisciplinar também circula entre as 2 unidades. E neste momento, de acordo com a reestruturação, aquilo que nós fizemos foi, na final da primeira semana, segunda semana de março, quando começámos a perceber que o Covid não ia ficar só pela China, mas que iríamos ser atingidos por ele, parámos e começámos a pensar que realmente, rapidamente, iríamos ser atingidos. E pensámos que teríamos que reorganizar quer a nossa equipa, quer a forma como nós trabalharmos, porque senão iria ser muito, muito difícil nós conseguirmos controlar. Posso-vos dizer que nesta fase foram muitos os pensamentos que nos surgiram, os medos, as angústias, e o que apetecia mesmo era parar e sair e ir embora. Mas como isso não era possível e não seria uma solução, sentámos-nos e definimos áreas prioritárias de reorganização. E essas áreas passavam pelo espaço físico, pela equipa, pelo doente e pela família. Iniciando essa reorganização pelo espaço físico, começámos logo pela delimitação da circulação. A equipa deixou de circular entre os 2 serviços e definimos equipas tanques em cada uma das unidades, quer a nível de equipa de enfermagem, quer a nível da equipa multidisciplinar. E posso-vos dizer que a única pessoa que vai circulando entre as 2 unidades sou eu. As equipas, a equipa médica também foi a responsável de definir quais os elementos que ficavam nas diferentes unidades e o número mínimo de elementos. Alargou-se o horário ao internamento, começando a estar presente um médico desde as 8 da manhã às 8 da noite, e estava um médico de manhã e estava um médico de tarde. Deixou de haver internos, deixou de haver médicos a circular pelo serviço. Depois criámos um espaço de isolamento em cada uma das unidades, para caso na altura ainda estávamos com a hipótese de surgir um caso suspeito, e então cada uma das unidades tinha um espaço preparado para, se esse caso suspeito surgisse. Organizámos também as áreas dos doentes, a sala de estar com os cadeirões desencontrados, as próprias enfermarias também. Tentámos criar o distanciamento possível para os doentes estarem mais protegidos. E criámos também um espaço de trocas, ou seja, nesta altura também surgiram uma série de orientações da Direção-Geral de Saúde e, decorrentes dessas orientações, também criámos uma série de alterações. E uma destas alterações foi o espaço de trocas, dado que deixou de haver visita, nós aproveitámos a sala de visitas. E neste espaço nós trocávamos tudo o que tinha a ver com o espaço externo do serviço. Ou seja, nada entrava no serviço sem ficar nesta sala e tudo o que viesse da família tinha que ficar ali a fazer quarentena. Ou seja, os bens que a família trazia, nomeadamente roupa, cigarros,
ficavam naquele espaço e só depois de fazer quarentena que eram entregues aos doentes. Correio interno, medicação, também ficava naquela sala. E aquele espaço era um espaço fechado que ficava para troca entre os profissionais. Relativamente aos doentes, reorganizámos a nossa intervenção. A nossa intervenção passou a ter como principal objetivo a informação, a instrução individual direcionada para a proteção do doente e proteção da equipa, nomeadamente a etiqueta respiratória, o distanciamento, a higienização das mãos, em que nós vamos individualmente com o doente, o ensinamos, o instruímos a higienizar as mãos corretamente ao longo do turno, diversas vezes, e para nós foi uma surpresa, porque nós fazíamos a higienização já anteriormente com a solução alcoólica, e foi uma surpresa agradável, porque os doentes colaboraram, estão empenhados, com frequência fazem essa higienização e sempre que necessário e nós os alertamos para o cumprimento dessas medidas, eles rapidamente o fazem. Ao longo do turno também o cumprimento das máscaras, de acordo também com as orientações, a avaliação dos sinais vitais, nomeadamente a avaliação e o registro da temperatura e da saturação de O2, nesta fase final da saturação de O2. E isto nós fazemos, a temperatura fazemos em todos os turnos, a saturação de O2 fazemos no turno da manhã. Também facilitamos ao doente as chamadas telefónicas à família, tendo em conta que eles deixaram de ter visitas e vão aumentando os níveis de ansiedade à medida que se vai prolongando o tempo e eles não têm contato com a família, e então de forma a minimizar essa ansiedade, quer com o doente, quer com a família, pelo menos uma vez por semana o doente fala com a família. Também foram suspensas as saídas ao recinto hospitalar, os doentes normalmente, assim que possível, podiam sair 2 vezes durante o dia e essa saída foi suspensa, assim como as visitas. Também tentámos, a nível da equipa, que todos os doentes que tinham consultas e as saídas ao exterior, a exames, só fossem mesmo aquelas situações que eram de extrema urgência. As outras situações ou eram adiadas ou fazia-se uma articulação com o médico externo de forma a evitarmos a saída. Sempre que isso não era possível e que o doente, por qualquer intercorrência, tinha que recorrer a um serviço de urgência ou a um serviço externo, o doente ia acompanhado e tentávamos que ele cumprisse as EPIs de forma que nos desse alguma segurança quando regressava. Quando a permanência do doente no exterior era prolongada e um auxiliar que acompanhava o doente nos deixava algumas reticências em relação à segurança do doente, então o doente ficava em quarentena, mesmo que não tivesse passado num serviço Covid. Em relação à equipa, cancelámos as reuniões logo na fase inicial, organizámos, como já disse, as equipas fixas, diminuindo os contactos, alterámos o esquema do horário, passando a elaborar um horário tipo espelho, foi reforçada também a equipa com mais profissionais e algumas situações que nós havia algumas situações de urgência em que os colegas deambulavam de um serviço para o outro, tentámos reforçar os elementos quer numa equipa, quer na outra, de forma que isso não fosse possível. Na reorganização que nós fizemos dos doentes e dos serviços, os doentes deixaram de entrar para as 2 unidades, entram só doentes do exterior para a unidade B1 e fazem quarentena na unidade B1. Se não houver sintomas, se testarem negativamente, então, a partir dos 14 dias, os doentes estão transferidos para a unidade B3 ou para outras unidades do hospital. Até ao momento as coisas têm funcionado bem,
Felizmente ainda não tivemos, já tivemos doentes em quarentena, alguns nas 2 unidades, mas infectados ainda não tivemos. No entanto, surgiram bastantes dificuldades. E as dificuldades prenderam-se essencialmente com o tipo de doentes que nós temos. Os nossos doentes, para além das alterações a nível psicopatológico e que lhe trazem imensos receios, imensas dúvidas, por si só já não lhes permite estar estanques num cadeirão ou numa cama, e isso vai acarretar também algumas alterações e alguma dificuldade no cumprimento das normas. É completamente diferente de estar numa medicina ou numa cirurgia, que estão naquele espaço e que é mais fácil a vigilância e o cumprimento do isolamento, do distanciamento e de tudo isso. No entanto, apesar de tudo, os doentes têm compreendido e têm, de alguma forma, cumprido aquilo que nós lhe vamos solicitando. Ainda relativamente às dificuldades que fomos sentindo, também da parte do hospital, essas dificuldades foram sendo colmatadas de acordo com as próprias orientações da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente a nível dos IPs, que numa fase inicial foi uma confusão brutal, mas que, à medida que a situação foi evoluindo, as coisas foram sendo tranquilizadas e, felizmente, no hospital nunca nos faltou material. Foi difícil, foi na fase inicial, a organização de quem devia usar o quê, nomeadamente a nível de outros profissionais, não enfermeiros, mas outros profissionais, que achavam que uma máscara se usava e deitava fora logo assim que íamos tomar um café, ou assim que de um doente para o outro. Pronto. Acho que foi necessário um grande esforço da nossa parte, enfermeiros, não só para nós, não só para gerirmos as ansiedades do doente, mas também para efetuarmos uma boa gestão dos materiais e um bom ensinamento, entre aspas, aos outros profissionais. Isso é que eu acho que foi numa fase inicial um bocadinho difícil. A nível do hospital, houve também uma reorganização de serviços, porque nesta fase, na 3ª semana de março, houve um serviço que ficou completamente infectado, quer profissionais, quer doentes, e aí houve uma reorganização, sendo que uma unidade ficou só no serviço Covid, e a outra unidade, pronto, ficou com os doentes que testaram negativamente, mas que estavam em quarentena porque estavam juntos com os outros doentes e profissionais. E pronto, e como já disse, houve um reforço de profissionais, um reforço de materiais e houve a implementação das diretrizes da Direção-Geral. E penso que a nível de mudanças e de reorganização foi essencialmente isto. E para terminar, queria só agradecer a todos que me estão a ouvir, à minha equipa em especial, e dizer que isto vai passar e que nós vamos conseguir ultrapassar estas dificuldades e ficar todos bem. Muito bem, muito obrigado, enfermeira Delmina, pela sua apresentação. Então, só para terminar esta webinar, gostaria, antes de mais, fazer uma correção àquilo que disse no início, quando fiz o agradecimento ao Conselho de Enfermagem por esta iniciativa dos ciclos de webinars, estendeu também ao Conselho Diretivo, porque a iniciativa foi conjunta e não apenas do Conselho de Enfermagem. E pronto, espero que tenha sido uma webinar esclarecedora, que tenha permitido a todos, pelo menos, conhecer outras realidades e perceber outros contextos, de forma a poder importá-los para os seus respectivos serviços. E dou a palavra ao enfermeiro Fernando Macedo, se quiser encerrar esta webinar. Bem, depois agora vamos às questões dos colegas, mas vou dar por terminada a gravação para ser colocada futuramente no YouTube e ser disponibilizada a todos os colegas que não puderam participar neste webinar.